Fala, azeiteiros! E no vídeo de hoje eu vou desvendar 7 mitos e verdades sobre o azeite de oliva. Seja muito bem-vindo, eu sou Lívia Pirozzi, especialista em azeite de oliva, e antes de começar esse vídeo, já vai dar uma conferida se você é inscrito no canal ou não. Não custa nada, né? Vai lá, dá uma olhadinha, se não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, deixa lá o sininho ligado para que você receba todas as quintas às 8 da noite os vídeos que entram aqui no canal. E para começar, a gente vai agora colocar alguns dos mitos e verdades que eu mais recebo de pergunta e as pessoas querem muito essa resposta para saber se é verdade, se é mentira, se isso não passa de uma invenção, de uma lenda urbana. Então, o primeiro vai ser: se o clima do Brasil é favorável às oliveiras. Se isso é um mito ou uma verdade? Isso, na verdade, é um mito. Para você ter uma ideia, o Brasil cada vez mais cresce na produção de azeite de oliva e as oliveiras agora conseguiram atingir um auge muito bom de maturidade desde que elas começaram a ser plantadas. Na Europa, mais ou menos, para você ter uma ideia, as oliveiras começam a frutificar entre 4 a 5 anos e aqui no Brasil, na região de Andradas, em Minas Gerais, já tiveram oliveiras com 2 anos de idade que produziram azeitonas e já conseguiram fazer azeite de oliva com essa primeira produção. Isso é muito bacana, que mostra como que as azeitonas aqui no Brasil conseguem se adaptar muito bem a esse clima, porque lá é considerado um solo vulcânico, tem bastante oscilação térmica, os dias são muito quentes e as noites são muito frias, os ventos fazem assim com que a oliveira sofra um pouquinho, coisa que a oliveira adora nessa região. Então, assim, acho que a gente está um pouquinho na frente aí da produção da Europa. Então, dizer que o Brasil não tem produção de oliveiras por causa do nosso clima é um mito. Check aí para mito número 1. A pergunta número 2 é: quanto menor a acidez, melhor o azeite? Eu já cansei de repetir aqui no canal que isso é um mito. O azeite se classifica como extra virgem, virgem e lampante, de acordo com o seu grau de acidez ou defeitos sensoriais. Porém, isso só consegue acontecer quando ele é feito num processo de análise química em laboratório. Todo o óleo, quando você leva para a boca, você não consegue sentir se ele é mais ácido ou não, porque ele não contém água na sua composição. Então, dessa forma, para nós, seres humanos, não conseguimos distinguir que um azeite é um 0,5, que está entre a classificação dos azeites extra virgens, e um azeite 0,1 de acidez. Mas, Lívia, todo mundo sempre me disse que isso aí era verdade, que não era mito. Você é a primeira pessoa que está me dizendo que a acidez do azeite é um mito. Pois é. Quando eu falo para você que é importante que os azeites sejam bem classificados, isso daí acontece porque eles já entraram na classificação extra virgem. Então, você consumindo extra virgem, você está consumindo uma acidez que é uma boa acidez para o seu consumo de azeite. O que isso interfere? O que você precisa saber, o que a acidez te entrega no rótulo? Um azeite 0,5 vai ter um tempo de guarda um pouco menor que um azeite 0,1. Por quê? Vai acontecendo que quem teve um azeite que tem 0,1 de acidez teve um pouco mais de cuidado da fruta na hora que ela chegou para poder fazer a prensa para ele virar azeite. E o 0,5 já está um pouquinho mais avançado na acidez, mas isso não dá para você entender na boca, na qualidade, mas sim ao longo do tempo que você vai consumir. Então é importante que você tenha baixas acidez, porque garante que o produtor teve todo um cuidado com a fruta desde que ela chegou num processo para poder servir o azeite até a sua casa. Então, a acidez é um mito? É um mito. Ela não define a qualidade do seu azeite, ela apenas te ajuda a você ter um padrão aí para poder escolher entre os melhores produtores e os que mais cuidaram aí de todo o seu azeite, desde o processo de pegar a fruta até ele chegar na garrafa na sua casa. Para você ter uma ideia dessa escala,
Para ser um azeite extra virgem, ele precisa ir até 0,8 de acidez. Isso garante com que os azeites ali tiveram uma análise química ótima e uma análise de boca feita por oleólogos e especialistas de azeite sem nenhum defeito. Então, se ele está nessa classificação, você já está consumindo o melhor que o azeite pode te entregar. A terceira pergunta é: o azeite é verde porque ele é feito só com azeitona verde? Isso, na verdade, é um grande mito. Para você entender, as azeitonas elas começam verdes e terminam em preta. Isso vai de acordo com a maturação. E quem define isso, só para você ter uma ideia, esse azeite aqui é super verde. É o chefe do lagar. É o rapaz responsável, como se ele fosse o enólogo, que faz todo o blend aqui do azeite e ele define quais vão ser as características que ele quer entregar no seu azeite final. Ter um azeite verde ou não é um mito de definição de sabor. Só para você ter uma ideia, quando a gente faz provas em concursos, a gente usa aquele copinho azul. Eu já mostrei em algum vídeo aqui, aquele copinho azul que é de cobalto, que não deixa você ver a cor, porque ele não interfere na qualidade do azeite. Os azeites eles podem variar de verde esmeralda até um ouro líquido, mais pro amarelo. Ele não pode ter, claro, aquela cor mesmo de óleo velho, mais puxando ali pro telha, ficando muito amendoado. Isso você já tem que prestar atenção, que é a cor de um azeite que não deve ser consumido, e até também quando você levar no nariz, você vai perceber que ele está começando a ter aquele aroma de ranço. Então é importante que você esclareça que não só os azeites verdes são considerados bons azeites, isso é um mito, e não é porque ele é feito de azeitonas verdes. Muitas vezes você tem garrafas com azeites que são totalmente verdes e estão totalmente desequilibrados, porque na hora da produção, sem querer, entrou um pouco de folha, então desequilibrou um pouco o aroma do azeite na sua boca, vai te dar um pouco mais de adstringência e vai ser um defeito para o seu azeite. Então os azeites vão poder variar aí algumas cores e continuar a ser um azeite de excelente qualidade, tanto variando de verde quanto variando aí um pouco para o amarelo, para o ouro. E a pergunta número 4 é: Lívia, existe árvore de azeitona verde e de azeitona preta? Olha, diferente da uva, as azeitonas são da mesma cor. Elas só variam ali no processo de maturação. Elas começam verdes e vão ficando arroxeadas e depois elas ficam pretas. E o que acontece? Tem gente que colhe ela verde, que quando ela dá um azeite completamente frutado, extremamente amargo e picante equilibrado, ou tem pessoas que gostam de fazer azeites que têm um pouco mais de rendimento com azeitonas mais maduras, mais escuras. É mais fácil de tirar do pé, você tem um rendimento extra aí de mais ou menos 15%, mas isso é uma conduta de quem faz os azeites. E aí, cabe a você analisar quando você bebe o seu azeite, na verdade, bebe não, quando você degusta o seu azeite, se você gosta de azeites que são mais verdes, que são mais frutados, que tem aquele tom de vegetal, grama cortada, ou se você gosta de azeites mais amendoados, mais adocicados, que são às vezes mais recomendados para você colocar numa sobremesa, numa fruta. Isso vai variando de acordo com a intensidade ali da colheita da sua fruta, né? Isso é o que vai definir como você gosta do tom do seu azeite. Se vão ser os azeites mais para sobremesa, que são os mais amendoados, os azeites mais doces e até os recomendados para as crianças que não ainda aumentaram esse paladar de consumir azeites muito verdes e picantes. É muito interessante você entender que cada produtor tem a sua conduta e cabe a você escolher para que cada prato você vai usar. Isso é um grande mito, ter árvores diferentes de azeitona verde e de azeitona preta. É a mesma árvore, é uma única oliveira com variedades diferentes, mas ela nasce sempre verde. E a quinta pergunta é: Lívia, azeites europeus são melhores? Olha, isso é uma mentira. Azeites bons são feitos com azeitonas de qualidade. Azeites europeus são bons quando são consumidos logo após a colheita europeia, que geralmente acontece entre outubro e novembro. E eles geralmente chegam aqui
no início de janeiro, fevereiro, e os azeites brasileiros são colhidos em fevereiro e mais ou menos em março e abril eles já estão na prateleira. Então você precisa aproveitar aí e entender quando cada hemisfério fez a sua colheita e aproveitar os benefícios do azeite fresco que foi feito tanto na Europa quanto no Brasil. Eu acredito que não exista melhor nem pior. Muita gente classifica como só os azeites italianos são bons, como só os azeites espanhóis são bons, como só os azeites gregos são bons. Isso parte do princípio que você precisa experimentar determinadas azeitonas para ir construindo o paladar que você deseja encontrar. Quando você viaja, acontece que a gente entra meio que ali numa fábula. A gente acha tudo delicioso, tudo barato. Eu vou levar um desse aqui para minha mãe, um para minha tia. E acontece que a gente se encanta muito com os azeites que a gente consome lá fora e não consegue encontrar esse azeite aqui no Brasil justamente por isso. Porque você está no país de origem do azeite, geralmente, né? Então você está experimentando todo aquele frescor. Então isso é um mito. Não só azeites europeus são maravilhosos. Os brasileiros, cada vez mais, nos últimos 5 anos, foram mais de 90 prêmios. Esse ano vigente, o Brasil também já conquistou prêmios internacionais e cada vez mais está fazendo azeite de excelência. Então isso é um grandíssimo mito e temos azeites incríveis no Brasil também. E a sexta pergunta é: Lívia, quanto mais novo o azeite, melhor? Olha, eu acho que esse eu não preciso nem dizer que assim, a minha verdade absoluta ou a verdade absoluta do azeite, realmente. O azeite é diferente do vinho. Ele não ganha com o tempo complexidade de aroma, ele ganha muita complexidade de ranço, de gosto de batata frita de saquinho. Isso ele ganha com o tempo. Aquele que você ficou ali guardando, usando só um pouquinho porque você viajou para a Grécia e trouxe aquele azeite que você se apaixonou lá. Realmente ele não vai ganhar nada, ele só perde. Ele vai declinando com o tempo que vai passando ali a oxidação, ele mesmo se oxida. Apesar de ele ter grandes partículas de antioxidante, ele mesmo se oxida também com o tempo, com a luz, com o calor. E ele vai aí se deteriorando durante o tempo. Então é importantíssimo olhar a data de invase antes mesmo de escolher qual vai ser a marca do azeite que você vai consumir, qual vai ser o tipo do azeite que você vai consumir. Uma coisa muito importante é, quando você for a lugares onde azeites mais caros tem pouca saída, vamos supor, você vai a supermercados que o azeite que mais vende é o azeite de 20, 25,90 e fica lá em cima naquela prateleira um pouquinho esquecido os azeites de R$40, R$59,90. É importantíssimo, antes de escolher determinadas marcas mais especiais, porque você agora já segue esse canal e já sabe tudo sobre azeite, você olha a data de invase deles. Às vezes eles ficam muito tempo lá na prateleira, é de safra antiga e não vai te entregar mais nenhum frescor quando você abrir aquela garrafa. Provavelmente ele já vai estar em grande declínio. Então é importante você, antes de mais nada, olhar sempre a data do invase. E a sétima e última pergunta é: o azeite precisa ser consumido rapidamente? Se você prestou atenção na dica número 6, na pergunta número 6 anterior, você já vai dizer que isso aqui é uma verdade. Outra verdade absoluta. São quase as leis da física pro azeite. É o que precisa ter aqui. Você precisa consumir rapidamente. Existem alguns produtores que colocam 2 anos nas suas garrafas. E assim, se você for consumir azeites que vêm de outros países, a não ser o seu de origem aqui pra gente, o Brasil, a gente consome muitos azeites europeus e muitos deles colocam 2 anos porque demora a vir, desembaraçar e chegar no seu país. É importante que você consuma azeites com poucos meses de fabricação. Isso é importantíssimo você olhar. E depois que você abriu a garrafa, 30 dias no máximo. Lívia, eu amo azeite, eu tenho 5 azeites no uso. Se você for uma pessoa que usa todo dia, até ok. Mas eu te recomendo que você tenha
um mais frutado e um mais para o dia a dia. Aí depois você troca, coloca um mais maduro e um outro para o dia a dia, aquele azeite que você usa sem preocupação para refogado, para emulsionar alguns molhos. Você vai tendo aí um ciclo de uso e terminando aqueles azeites para que você não guarde aquele azeite durante muito tempo somente para ocasiões especiais. Eu sei que seu coração aperta. No início também foi assim, mas confie em mim. Confie em mim. Use azeites frescos que cada vez mais você vai ter mais saúde e vai aumentar aí todo o seu paladar e a sua percepção de como o azeite vai influenciar de uma maneira extraordinária e fabulosa na sua comida. E se você acha que existe alguma verdade ou algum mito que eu deixei de falar, ou que você se surpreendeu, comenta aqui comigo que nos próximos vídeos a gente faz mais novos mitos e mais novas verdades. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de compartilhar com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que adora azeite de oliva e fiquem bem!